tá, esse aqui é o episódio 42, né? Qual é a classificação desse episódio? E aí, gente? Qual é a classificação desse episódio pra vocês? Olha, sem sal! Meu Deus! Polêmica! Polêmica! Oh, polêmica! Madura, experiente em um campo como Sailor, mas também doce, meio atrapalhada nos estudos e atlética como pessoa. Uma pena que depois ficou só como alívio cômico. Eu preferia que ela tivesse sido assim desde o início, sabe? Se você não tem coragem de bancar a mudança da personalidade da personagem, não faz, sabe? Eu acho que eles não sabiam exatamente como fazer pra encaixar a Vênus na história. Fizeram tudo de uma maneira meio... tiraram a parte mais interessante, que era o plot dela se passar pela Moon, sabe? E aí você tira, sabe, parte do que era interessante. Porque com ela sendo o disfarce da princesa, você manteria aquele... Poderia sustentar durante uma parte da história ainda a admiração da Usagi. Meu Deus, é a Sailor V, porque a Usagi, ela é fã da Sailor V, sabe? Então eu acho que isso faltou. Mas falando desse episódio em si, vamos ver. Supimpa clássico, tanto faz desde que sejam dos dois. Os Sweet Screams pra mim é estelar. Amo esse episódio. Lilian Supimpa. Que eu me lembro com o passar das temporadas as Inner viram meras coadjuvantes. Eu achei Supimpa é bom, mas tem algumas coisas que podiam ser melhor. O arco da princesa é ótimo pra Minako. Sim, isso falta nessa história, sabe? Olha, eu vou concordar com vocês de que eu acho que esse episódio, ele é um episódio supimpa. Eu achei, antes da gente começar a assistir, eu jurava que ele ia ser um episódio clássico, sabe? Mas ele é um episódio legal, sabe? Tem umas coisas meio confusas ali no roteiro, que é essa parte ali, tipo... Gente, que escolhas erradas, que viagem, esse negócio de, tipo, fazer elas andar de barco e aí se esconder num navio maior, tipo, para quê? Se bem que eu gosto muito de ali no início ver que elas estão agindo para investigar e tentar descobrir onde que fica a entrada do Negaverso, a entrada do Dark Kingdom. Então, essa parte eu acho muito interessante. É que, sei lá, sabe? Sabendo tudo que a gente sabe do potencial que podia ter a história da Venus pra você desenvolver. Pensa que assim, tipo, cadê aqui o episódio? A gente descobre que a Moon é a princesa no episódio 34. Até aqui são 8 episódios. Gente, em 8 episódios dava pra fazer coisas muito incríveis relacionadas ao fato... Não, é que eu acho que o problema tá aqui, ó. É que foi revelada a Vi aqui e já a princesa aqui, sabe? Ficou faltando espaço. Eu acho que eles não deveriam ter já... revelado que a princesa Serenity era a Moon aqui nesse episódio. Eles deveriam ter usado pelo menos uns 2 episódios. Pelo menos 2 episódios para desenvolver a questão da Sailor V. Para desenvolver a questão da princesa da Lua. Tipo, do mistério, né? Da Sailor V e tudo mais. E só então... fazer a revelação de que, na verdade, era a princesa... era a Usagi, né? Porque depois que eles revelam a Usagi, o que acontece? Acontece um monte de coisa que tá tudo aqui, ó.
Todos esses episódios estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 7 episódios só como supimpa. Eles não foram destaque, sabe? São só episódios, ok. Você esfriou a história depois de revelar uma coisa que era muito incrível, sabe? E esse episódio aqui, a história desse episódio, prova que eles não sabiam, não faziam ideia do que fazer com a Sailor Venus. Porque a Sailor Venus não tem plot. Ela não tem nada pra fazer nessa temporada. Nada. Ela chega... Ai, você é a princesa? Não. Então o que você tá fazendo aqui? Sabe? Você veio até aqui pra fazer o quê? Não se faz nada com o fato dela chegar e nada acontece. Sabe? Ela tá só ali de coadjuvante. Ela só... Ah, cheguei aqui, ó, tô aqui. Levaram 8 episódios pra pensar em um episódio pra falar sobre ela e ainda, tipo... Você coloca ali uma história trágica, né? Dá todo esse drama e depois você não sustenta o impacto disso na personagem. Depois, tipo... Isso se perde com o tempo. Então eu acho que é meio um desperdício, sabe? Tanto é que o episódio 36... Peraí. 34. Cadê o episódio 35 aqui? Ah, o episódio 35 tá aqui, tá? Esse aqui é o 35. Então, na verdade, são 6 episódios aqui no Supimpa, um no Sensal e um rebaixado. Poxa! Depois do seu grande review, você tem 6 episódios bons, um mediano e um ruim? Nossa! Bom trabalho que vocês fizeram. Parando pra analisar essa parte desse arco da história, sabe? É um desperdício o que eles fizeram com a história aqui. Desanda bonito. Assim, o fato deles não terem aproveitado a Vênus como princesa da lua, como disfarce da princesa da lua, eu acho que é quase tão ruim quanto o fato de não aproveitarem a existência da Sailor Cosmos para inserir em Sailor Stars, sabe? Ele muda tanto o plot original que você, tipo... que vira um monte de coisa de, tipo... Fica... A gente tá vendo o tempo todo que, assim... Não que sejam episódios ruins, só que falta um molho nesse episódio pra ele ser um clássico. E não só falta um molho, falta aquele temperinho especial pra virar estelar. Porque, gente, eu tenho certeza que vocês lembravam, assim como eu lembrava, na nossa memória nostálgica, eu imaginei que todos esses episódios que a gente assistiu nesses últimos dias, esses últimos 8 episódios, estariam aqui no clássico ou no estelar. E a gente assiste e a gente vê... Pô, mas não é tão bom assim. Não é um episódio ruim, mas... Pô, sabe? Podia ter o plot das coisas ali de inverno. Podia ter um plot ali ensinando ela a ser princesa. Ah, não sei, sabe? É que eles preferiram uma rota mais... Eles fugiram tanto da questão do romance aqui nessa temporada. É como se eles tivessem medo de falar de romance nessa temporada. Vocês sacaram? Porque eles tiram tudo que é romântico. Eles tiram o desenvolvimento do relacionamento da Usagi com o Mamoru antes de eles recobrarem as memórias. Eles tiram o fato de que
poxa, eles podiam muito ter colocado, quando a Minako aparece, uma questão assim, ela chegar como princesa e dizer, não, nós temos que nos afastar do Tuxedo Mask, porque ele é nosso inimigo. E aí você ter aquela tensão, sabe, do tipo, meu Deus, ele é nosso inimigo, e agora, mas eu tô apaixonada por ele, sabe? E aí você perde o elemento dramático da história, que é realmente o molho, que é o temperinho especial, entende? E você fica com episódios ok. É só mais um monstro do dia. A essa altura da história, você precisa de só mais um monstro do dia? Porque você não precisava ter essa virada da Princesa Serenity aqui, ó. Eles podiam ter guardado a virada da Serenity pra quando chegasse no episódio 40. Entende? Porque aí você só ia ter mais 6 episódios pra atacar a reta final. E aí sim fazer todo a questão do Endymion realmente ser tomado pelo Negaverso, pela Rainha Metalha, sabe? Eu acho que teria dado mais tração nessa reta final, sabe? E aí, por isso que, querendo ou não, a melhor adaptação desse arco da história de Sailor Moon nem é Sailor Moon Crystal, nem é o mangá. A melhor versão dessa história aqui é o live action, porque eles pegam o molho e eles colocam tanto tempero especial que o negócio vai indo, sabe? Vai indo. E eles realmente vão ali na raiz daquele drama romântico, daquele drama de não poderem ficar juntos, sabe? E é aquela coisa. Por isso que pra mim o live action, em termos de adaptação da história do Negaverso, é a melhor. Depois vem o mangá e Crystal. Quer dizer, depois vem o mangá, depois vem Crystal e depois vem o anime dos anos 90. Eu acho que é uma boa temporada. A gente vê aqui pela média do nosso tier list. Mas tem tanto potencial que, tipo, tava quase lá, mas podia... E faltou um pouquinho só pra tá além. Então, assim, eu acho que... eles podiam ter explorado tão melhor a história da Sailor V, sabe? Tudo bem que na época não tinha tanta coisa assim sobre a Sailor V publicada, né? Mas esse é o problema de terem feito Sailor Moon ser simultâneo com o mangá. Se eles tivessem deixado a Naoko publicar o mangá por 6 meses antes de começar a adaptação, eu acho que 6 meses já seria suficiente. Pra você, o único problema de Crystal é a animação. O resto é tudo maravilhoso. E tem o molho, enquanto que nos anos 90 fizeram uma coisa meio Power Rangers, onde é só um episódio com monstro padrão pra ser derrotado. Exatamente. E o problema que eu vejo aqui é que falta uma voz feminina nessa equipe de produção. Falta uma voz feminina atuante. Porque a gente tinha ali a Kazuko Tadano fazendo caracterizar. Mas o que ela opina a respeito da história? Nada. O que a Kazuko Tadano trazia pra história, além do seu talento com character design, era, tipo... Ela fazia o design das roupas, então a gente tinha as roupinhas icônicas das personagens e tudo mais. Mas a história teve medo. O roteirista teve medo de fazer uma história sobre romance. Porque provavelmente estavam vendo que Sailor Moon tava com um apelo legal, não só com as meninas, mas também com um público masculino. E aí ficaram com medo de mergulhar de cabeça nisso e perder
aquele tipo de público, sabe? Pelo menos é isso que eu consigo imaginar e pensar a respeito. No live action, eles aproveitaram a história da Sailor V, colocaram uma história bem dramática nessa parte da história e ficou perfeito. Completamente, completamente. Sem falar que o fato da Minako ali ser uma idol, ela, tipo, consegue sustentar o fato da Usagi ter uma admiração muito grande por ela. Não só por ser a Sailor V, mas por ser a Minako Aino, sabe? E tem um vídeo que eu cheguei a recomendar no nosso grupo do Apoia-se. Tem uma análise muito boa do live action. É esse vídeo aqui, tá? Solving the Sailor Venus Problem. Aliás, se vocês entenderem inglês, eu recomendo demais esse canal. Ele faz umas análises maravilhosas do live action. Algo que eu fico assistindo, eu fico assim, nossa, como eu queria ter capacidade de análise, de síntese que essa pessoa tem, sabe? Porque os vídeos são maravilhosos. E aí ele fala justamente sobre esse problema da Sailor Venus, né? Que ela não tem uma história nos anos 90. Ela tá ali e não serve pra nada. Pra nada. Sabe? E aí foi dali que eu tirei um pouco também esse meu entendimento de por que a Minako ser uma idol funciona tão bem. Ela acrescenta na história e torna a história melhor. É muito bom esse vídeo. Eu recomendo demais que vocês assistam, tá? E os outros vídeos que ele faz sobre o live action também. Recomendo. Nas minhas memórias, a temporada clássica era perfeita. Tanto é que minha favorita é do anime clássico. Mas realmente ficou faltando algumas coisas da narrativa. Na minha memória de criança, também era perfeita. Na minha memória de criança, também era mágica. Também era. Eu não vou dizer, não é mais a minha temporada favorita. Porque essas coisas elas vão mudando com o tempo. Assistir Sailor Moon depois de adulto é uma experiência diferente de você assistir com olhos de criança, né? Eu tenho toda uma vivência, você tem as suas experiências e toda essa bagagem que a gente vai adquirindo ao longo da vida, ela influencia na nossa forma de ver uma série e analisar o que tá na nossa frente. O que, quando a gente era criança, achava, nossa, que legal, a gente olha, legal, mas ficou meio faltando aqui, não era tão legal assim, tipo, e não quer dizer que não seja legal ainda, só a gente consegue tirar o óculos da nostalgia e ver o que realmente é de fato, e não o que a nossa imaginação achava que era, né? Então é uma experiência interessante de qualquer forma. Eu acho que é muito, muito, muito bom ver, analisar. E aí e é diferente a nossa experiência aqui na live, porque a gente não só vê, a gente para a cada episódio e discute esse episódio. E a gente tenta verificar, tá, mas isso aqui, até porque cada um de nós acabou de ver o episódio e tem um sentimento. E aí, às vezes, vocês estão assim, nossa, esse episódio é perfeito pra mim. E aí, eu não quero estragar essa sensação, mas eu vou falando pra vocês, olha, eu reparei nisso, naquilo, e a gente vai trocando figurinha. E, às vezes, vocês falam uma coisa que realmente, também, pode ser. Também me faz pensar e a gente vai desenvolvendo juntos, a gente vai construindo juntos uma análise e uma visão sobre aquilo que a gente acabou de assistir, se despindo um pouquinho desse olhar de nostalgia, desse olhar de infância e vendo a história pelo que ela é, né? Então, é muito maravilhoso. Gente, quem não assiste as nossas lives perde uma experiência. Vocês não acham?
Porque, gente, eu tenho certeza que a minha experiência assistindo Sailor Moon agora não seria tão intensa e tão incrível se eu não estivesse fazendo a live com vocês e tendo que fazer esse exercício de analisar cada episódio. Né? Ah, como eu amo as nossas lives. Tanto que eu assisti Crystal e fiquei, nossa, no anime clássico a história é muito melhor adaptada, mas vendo agora tem coisas em Crystal que ficou muito melhor. E outras que no clássico ficou melhor. Exato, exato. Eu acho que o que falta em Crystal é quantidade de episódios pra respirar. É isso que falta em Crystal. Se Crystal, a gente... Se quando a gente tem Crystal, ao invés de ter 13 episódios, a gente pudesse ter 18 que fosse. Até 16, sabe? Entre 13 e 5 episódios a mais já seria suficiente pra gente poder parar de correr a história e a gente poder respirar a história. E a gente poder ver os momentos do dia a dia. Porque pra mim, o anime antigo, ele é especial pelos momentos do dia a dia. É isso que eu mais gosto no anime dos anos 90. É a gente ver elas no dia a dia, sendo meninas normais, fazendo as bobagens de meninas normais, sabe? Então, eu não sei se 2 episódios a mais seria o suficiente. Por isso que eu falei 3 episódios. Porque aí a gente consegue dar uma respiradinha maior, sabe? Eu acho que é uma pena que não é um episódio muito bem desenhado, mas um dos episódios que eu mais gosto em Crystal é o episódio do baile, que é um episódio de respiro, sabe? Não é uma célula atrás da outra e meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É um episódio do dia, sabe? Por isso, pra mim, é muito especial aquele episódio. Eu acho que seria bem legal a gente poder desenvolver ainda mais, sabe? Essa pegada de Slice of Life é única, é o trunfo de Sailor Moon Classic, sim. Gosto do episódio da Júpiter, não vou mentir. O episódio da Júpiter, vamos combinar que a chegada da Júpiter, ela é icônica e perfeita, tanto em Crystal quanto no anime dos anos 90? Vamos combinar? Eu acho que é uma das melhores estreias de personagens. Tá aqui na nossa faixa do clássico, junto com o episódio da Moon e o da Mercury, né? O episódio da Mars tá no Sem Sol, porque somos recalcadas. Que nem ela. A gente não tolera a grosseria nesse canal. Ai, sim, o episódio da que a Usa descobriu quem é um amor é lindíssimo. Nossa, imagina se tivesse mais daquilo, sabe? E imagina se a gente pudesse ter tido um episódio em que eles pudessem, sei lá, ter sido não só a Moon e o Tuxedo se descobrindo e tudo mais, mas ter sido só o Usagi e o Mamoru saindo num encontro, sabe? É tão bonitinho aquele negócio dele tá com o lencinho dela e ela tá com o relógio dele, sabe? É tão bonitinho. Eu queria mais daquilo. Queria mais. Se tivesse adaptado Crystal com uma short story, tinha ficado melhor, porque seriam histórias mais tranquilas. Ser um capítulo por episódio, não ter tempo. Sim, verdade, verdade. Se eles tivessem... Poxa, podia ter adicionado o Casablanca Memories. O que falta em Sailor Moon Crystal é um episódio dedicado para cada uma das Inners. É isso que falta. Não só o episódio de estreia, de revelação delas como Sailor. Não, mas um episódio que fosse focado nelas como guerreira, sabe? Na historinha dela. E aí de fundo a gente tem a Usagi e uma Moura acontecendo aqui, sabe? Nossa! Ai, gente.
dá Sailor Moon na nossa mão e vamos fazer um remake de novo. Vamos fazer mais um remake. Agora que acabou, vamos começar de novo. O Kelvin fica revoltado com a Mar, estaria no rebaixado. Que maldade. Queria um episódio da Minako passando o dia na casa da Makoto e fazendo coisas de garotas normais. Sim, nossa. E esse é um dos trunfos de Sakura Card Captor, sabe? O fato de ser um anime que consegue respirar. E esse é um dos trunfos dos filmes do estúdio Ghibli. Porque eles dão tempo para a história respirar. Só que hoje em dia, tipo, se preza tanto o progresso. Eu acho que existe uma cultura tão tóxica em relação a episódios fillers, de tipo, nossa, esse episódio é um filler, não serviu pra nada. Gente, episódio filler serve para desenvolvimento de personagem. É o que eu mais gosto em Sailor Moon, são os fillers. Tipo, eu não sei por que as pessoas se criou essa cultura bizarra de só valorizar a ação, e você não valorizar o momento em que você tem os dois personagens sentados num banco de praça, tomando um sorvete e conversando e estreitando o seu relacionamento, sabe? Aí você tem, às vezes, você gera uma tensão, e aí aquele episódio vai desenvolver como que você vai resolver a tensão que foi criada aqui. Olha a riqueza que tem isso aqui. A riqueza. Difícil sair um novo remake de Sailor Moon, só se for live action que está na moda. Só esperando pelo episódio do Minako Enfermeira. Falar nisso, você sabia que das 52 cartas Clow, 33 são fillers? Sim. Por isso que o anime de Sakura consegue ser até melhor do que o próprio mangá, né? Também por Ikkyo tem vários episódios que eu até entender focados nos personagens e na história, desenvolver tudo antes de voltar pra ação. Sim, desenvolver o relacionamento entre as personagens, entre a amizade entre elas. Nossa! Eu odiava os filhos de Steven Universo até entender que eles desenvolvem os personagens e amei os episódios. Nossa, o que eu mais gosto é um episódio calminho, gente. Tem uma saga inteira de Cavaleiros do Zodíaco que é filler e é um dos melhores arcos do anime, a saga de Asgard. Mas eu não digo assim nesse sentido, que nem o arco que a gente vai ver quando começar Sailor Moon R, o arco da Makaiju, ele é um filler, né? Nesse todo. Mas eu não digo a aventura de um todo. Tipo, porque ainda assim a gente tá falando de um tipo de aventura, tá? Eu tô falando dos fillers que são, tipo, que realmente, tipo, você não leva a história do ponto A pro ponto B. A história, ela até fica mais ou menos no mesmo lugar, mas você leva a relação dos personagens do ponto A ao ponto B. Gosto de diversos fillers, são legais e engraçados. Exato. Mas, gente, mesmo assim, você quer mais filler do que episódio de Dragon Ball que você começa... meu Deus, agora ele vai começar o Kamehameha. E aí vai o episódio inteiro. E aí o episódio não termina. Ele só saiu dessa posição de elevar o Ki pra agora ele tá aqui nessa posição. Porra. Isso é filler desnecessário. Sabe? Aí se demonizou tantos fillers por causa dessas coisas que a gente perde o espaço de respiro das histórias. E é onde a gente tem o respiro das histórias que a gente tem o ouro. Que a gente tem o ouro.